Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 85, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Josué 12 a 14 e Salmo 129. Josué 12. São estes os reis que Israel derrotou, ocupando os seus territórios do outro lado do Jordão para nascente, desde a torrente do Arnon até ao monte Hermon, assim como toda a Arabá a oriente. Seon, rei dos amorreus, que residia em Hesbon. O seu domínio estendia-se desde Aroer até à margem da torrente do Arnon, e desde o meio da torrente, sobre metade de Gileade, até à torrente do Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon. E desde a planície até ao mar de Quinerote, a oriente, e até ao mar da planície, o mar do Sal, para o lado oriental, pelo caminho que vai a Bet-Yeshimote e pelo lado meridional até junto das encostas do monte Pisgá. Depois, o território de Og, rei de Bazan, sobrevivente dos Refaítas, em Astarote e Edrei, que reinava sobre a montanha de Emon. Sobre Salcá, sobre todo o Bazan até à fronteira dos Geshureus e dos Macateus, e até ao meio de Gileade, limite de Seon, rei de Hesbon. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos. E Moisés, servo do Senhor, deu as suas terras aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis dos territórios que Josué e os israelitas derrotaram além Jordão, a ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até à montanha nua que sobe para Seir. Josué deu estas terras em propriedade às tribos de Israel, distribuindo-as segundo as suas famílias, tanto na montanha como nas planícies e sobre as colinas, no deserto e no Negueb. Toda a terra dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Perizeus, dos Heveus e dos Jebuseus. São estes: o rei de Jericó, 1. O rei de Ai, perto de Betel, 1. O rei de Jerusalém, 1. O rei de Hebron, 1. O rei de Jarmute, 1. O rei de Laquis, 1. O rei de Eglon, 1. O rei de Gezer, 1. O rei de Debir, 1. O rei de Geder, 1. O rei de Ormá, 1. O rei de Arad, 1. O rei de Libná, 1. O rei de Adulam, 1. O rei de Maquedá, 1. O rei de Betel, 1. O rei de Tapuá, 1. O rei de Efer, 1. O rei de Afec, 1. O rei de Sarom, 1. O rei de Madon, 1. O rei de Assor, 1. O rei de Shimeron, 1. O rei de Aksaf, 1. O rei de Taanac, 1. O rei de Megiddo, 1. O rei de Quedesh, 1. O rei de Joqueniam, em Carmel, 1. O rei de Dor, sobre os altos de Dor, 1. O rei de Goim, em Gilgal, 1. O rei de Tirsá, 1. Ao todo, 31 reis. Josué 13. Josué estava velho, avançado em anos, e o Senhor disse-lhe: Já estás velho, de muita idade, e há ainda muita terra por conquistar. Vê o que ainda falta: todas as províncias dos filisteus e todo o território de Geshur, desde o Shior, que corre ao oriente do Egito, até aos limites de Ecrón, a norte, terra considerada dos cananeus. Os 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gat e o de Ecrón. Os heveus a sul, toda a terra dos cananeus, e desde Ará dos Sidónios até Afec, e a fronteira dos amorreus. A terra dos Gebalitas e todo o Líbano a oriente, desde Baal-Gad junto ao monte Hermon, até à entrada de Amat. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até às águas de Misrefote. Todos os sidónios. Eu os expulsarei diante dos filhos de Israel. Distribui, pois, por sorteio,
Esta terra é em herança aos filhos de Israel, como te ordenei. Divide agora esta terra entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Os Rubenitas, os Gaditas e a outra metade da tribo de Manassés tinham recebido de Moisés a sua parte além Jordão, a oriente, como Moisés, servo do Senhor, lhe a tinha demarcado. Desde Aroer, que está situada na margem da torrente do Arnon, e desde a cidade que está no fundo do vale, e toda a planície de Madabá até Dibon. Todas as cidades de Seon, rei dos amorreus, que reinava em Hesbon, até à fronteira dos amonitas. Gileade e o território dos Geshureus e dos Maacateus, bem como toda a montanha do Hermon e todo o Azan até Salcá. Todo o reino de Og de Bazan, que reinava em Astarote e Edrei. Últimos restos da raça dos Refaítas. Moisés venceu estes reis e expulsou-os. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os Geshureus nem os Maacateus, e assim os povos de Geshur e de Maacate continuaram a habitar entre nós até ao dia de hoje. A tribo de Levi foi a única que não recebeu a herança de Moisés, pois os sacrifícios oferecidos em honra do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como ele tinha dito. Moisés tinha dado aos filhos da tribo de Ruben a sua parte, segundo as suas famílias. O seu território partia de Aroer, situada na margem da torrente do Arnon, e compreendia a cidade que está no fundo do vale, bem como toda a planície, junto de Madabá. Hesbon e todas as suas cidades da planície, Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jaash, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Seret Ashar, na montanha do vale, Bet Peor, as encostas do Pisgá, Bet Ayeshimot, todas as cidades da planície, todo o reino de Seon, rei dos amorreus de Hesbon, que Moisés derrotara com os chefes de Madian, Evi, Requem, Sur, Ur e Rebá, tributários de Seon naquela terra. O adivinho Balaão, filho de Beor, foi também do número daqueles que os filhos de Israel passaram a fio de espada. Deste modo, o território dos filhos de Ruben chegava até ao Jordão e seus afluentes. Tais são as cidades e aldeias que couberam aos Rubenitas, segundo as suas famílias. Moisés deu também à tribo de Gad uma parte segundo as suas famílias. O seu território foi o seguinte: Jazer, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos Amonitas até Aroer, em frente de Rabá, desde Hesbon até Ramat Mispá e Betonim, e desde Maanaim até à fronteira de Debir, e no vale Bet-Aram, Bet-Nimerá, Sucot e Safon, restos do reino de Seon, rei de Hesbon. O Jordão e seu território até aos confins do mar de Kineret, além Jordão, a oriente. Esta foi a herança que em cidades e aldeias receberam os filhos de Gad segundo as suas famílias. Moisés deu também uma parte à meia tribo de Manassés segundo as suas famílias. O seu território compreendia Maanaim, todo o Bazan, todo o reino de Og, rei de Bazan, e todas as aldeias de Jair em Bazan. 60 localidades. Metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazan, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, à metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as sortes que Moisés distribuiu quando se encontrava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a oriente, frente a Jericó. À tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, porque o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhes tinha dito. Josué 14. Eis o que os filhos de Israel receberam em herança na terra de Canaã, distribuída pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Nun, e pelos chefes de família das tribos de Israel. A distribuição fez-se por sorteio pelas 9 tribos e meia, como o Senhor tinha determinado por meio de Moisés. Às outras 2 tribos e meia, com efeito, já Moisés tinha dado a sua parte do outro lado do Jordão. Aos levitas não deu parte alguma. Os filhos de José formavam 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam na terra outra parte que não fosse as cidades para a habitação e os seus arredores para os gados e rebanhos. Os filhos de Israel cumpriram o que o Senhor ordenara a Moisés e dividiram a terra. Alguns filhos de Judá vieram ter com Josué em Gilgal. Então Caleb, filho de Jefuné, o quenizeu, disse-lhes:
sabes o que o Senhor disse de mim e de ti a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneá. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneá a explorar a terra, fazendo-lhe eu um relatório segundo a sinceridade do meu coração. Meus irmãos, porém, indo comigo, desanimaram o povo. Não obstante, eu segui fielmente o Senhor, meu Deus. Nesse dia, Moisés jurou-me: a terra que pisarem teus pés será a tua parte e a de teus filhos para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor, meu Deus. Eis que o Senhor me conservou a vida como prometera, transcorridos já 45 anos desde que ele dirigiu a Moisés esta palavra durante a marcha de Israel pelo deserto. Hoje tenho já 85 anos e acho-me ainda tão robusto como no dia em que Moisés me mandou explorar a terra. A minha força de agora é a mesma de então para lutar, para sair ou para entrar. Dá-me, pois, este monte de que falou o Senhor naquele dia, pois ali habitam ainda os anaquitas, com as suas cidades grandes e fortes. Talvez o Senhor esteja comigo e eu consiga expulsá-los como ele próprio disse. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebron como herança. É por isso que Hebron, até ao dia de hoje, pertence a Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, por ter seguido fielmente o Senhor, Deus de Israel. Hebron chamava-se antigamente Kiriat Arbá. Arbá foi o maior homem dos anaquitas. A terra, desde então, descansou da guerra. Salmo 129. Cântico das peregrinações. Muita guerra me fizeram desde a minha juventude. Que o diga Israel. Muita guerra me fizeram desde a minha juventude, mas não conseguiram vencer-me. Como agricultores lavraram sobre as minhas costas, abrindo em mim compridos sulcos. Mas o Senhor, que é justo, libertou-me das cadeias dos malfeitores. Sejam envergonhados e retrocedam todos os inimigos de Sião. Sejam como a erva dos telhados, que antes de ser arrancada já está murcha. Com ela não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Nem dirão os que passam pelo caminho: desça sobre vós a bênção do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e colaboro com as equipas de Jovens de Nossa Senhora neste projeto do Mais 365, de irmos escutando dia após dia a Palavra de Deus e agora ouvindo estes livros históricos que nos contam a maneira como Deus conduziu o seu povo à conquista da Terra Prometida. Senhor nosso Deus, que segues à nossa frente nos caminhos da vida, ajuda-nos a alcançarmos as coisas que nos queres oferecer. Faz-nos viver sempre em comunhão contigo, até podermos ver-te e estar em plena comunhão na alegria da terra prometida do céu. Amém. As conquistas que Israel vai fazendo vão sendo descritas no livro de Josué, nestes capítulos que vamos agora ouvindo. As conquistas na Transjordânia, as conquistas na Cisjordânia, as derrotas de reis poderosos. Ouvimos hoje falar de Seom, de Og, e estas derrotas, estas vitórias da parte de Israel vão ficar na memória e na celebração do povo. Lembro, por exemplo, do Salmo 135, em que se canta as maravilhas de Deus, dizendo: foi ele que derrotou as grandes nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e entregou a terra deles como herança a Israel, de seu povo. Estas conquistas perduram na memória de Israel, na memória agradecida das maravilhas que Deus foi fazendo com o seu povo. Falava-vos destes reis e destes reis vencidos, destas terras conquistadas na Transjordânia e na Cisjordânia, ou seja, Transjordânia no lado oriental do Rio Jordão, Cisjordânia aqui do lado ocidental do Rio Jordão, as terras que hoje correspondem a Transjordânia ao Reino da Jordânia,
E aqui na Cisjordânia, aqui deste lado, mais do nosso lado ocidental, como sabemos, aquelas terras da Palestina, terras que até hoje são disputadas, aqui vão sendo conquistadas por Israel e vão sendo vencidos os seus reis, e nós ouvimos até essa enumeração dos vários reis vencidos por Israel. Ao todo, dizia o livro de Josué, 31 reis. E depois começa também a ouvir-se hoje, a partir do capítulo 13, a distribuição de todo o território, como as terras vão sendo divididas pelas várias tribos de Israel. Josué estava velho, avançado em anos, e o Senhor disse-lhe, como ouvíamos, já estás velho, de muita idade, e há ainda muita terra por conquistar, vê o que ainda falta, e Deus faz ver tudo o que ainda falta. Mas é importante dividir as terras, e diz o Senhor, divide agora esta terra entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Porquê 9 tribos e meia tribo de Manassés? Bom, porque recordamos que a outra metade da tribo de Manassés e também as tribos de Ruben e de Gad já tinham terras atribuídas por Moisés. Portanto, a meia tribo de Manassés oriental já tinha recebido terras na Transjordânia, por ser uma tribo muito grande, com muito gado, e também a Ruben e a Gad, como disse, já se tinham atribuído terras. E depois há a tribo de Levi, que é uma tribo diferente. A tribo de Levi não recebe nenhuma parte, nenhuma terra deste novo país que Israel vai formar, porque é a tribo dedicada ao culto. E a sua herança são os sacrifícios oferecidos em honra do Senhor, como por 2 vezes se diz aqui no livro de Josué, como ouvíamos. Ou seja, todas as tribos contribuíam para a tribo de Levi, para a sustentação da tribo de Levi e para o culto, o oferecimento dos sacrifícios, e essa é a herança desta tribo. É por isso uma tribo particular, com um destino diferente. E depois ouvimos também falar de Caleb. Caleb que alcança a terra prometida, já velho, e a quem o Senhor tinha prometido pela sua fidelidade a Moisés, na missão que Moisés lhe confiara, a quem tinha sido prometida uma parte da terra prometida. E Caleb vem pedir o cumprimento dessa promessa, e de facto é-lhe dado Hebron, no meio da tribo de Judá, daquela terra que passa a pertencer à tribo de Judá. E assim vamos continuar a ouvir, aliás, esta distribuição das terras pelas várias tribos de Israel, e assim vemos como pouco a pouco o povo se vai instalando e as promessas se vão cumprindo, essas promessas que remontam então aos patriarcas. Recordemos que estas tribos de Israel vêm dos 12 filhos de Israel, também chamado de Jacob, com esta particularidade de que o filho José tem 2 filhos, Efraim e Manassés, e dão-se esses nomes às tribos que vêm de José, e a tribo de Levi também com a particularidade de, como ouvíamos, não ter uma parte da terra prometida por ter uma outra tarefa atribuída. Vamos agradecer a Deus as maravilhas que faz e o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas também, como na história do povo bíblico. Senhor nosso Deus, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso maior bem. Ajuda-nos, Senhor, a conservar todos os dons que de Ti recebemos e a pô-los a render para a Tua glória e para o bem de muitos. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegou ao fim o dia 85 e neste tempo das partilhas pelas tribos de Israel podia ser muito bom partilhares com alguém aquilo que tens sentido ao ouvir a Bíblia todos os dias e partilhar também, quem sabe, com alguém que possa querer fazer este caminho do Mais 365.
Um abraço em Cristo. Até amanhã.